aí sabe muito bem do que eu estou falando. Então, você começava a contribuir por INSS, você tinha que começar a contribuir com um mínimo. E aí você tinha que ter um interstício de 3 anos para você mudar de escala. Então, por exemplo, a sua primeira escala, hoje o salário mínimo é R$ 678. Sua primeira escala, você ia pagar sobre R$ 678, 20%. Naquele tempo, em que o salário mínimo era R$ 70, ou 70 URVs, não lembro direitinho qual que era a unidade, como que era feito. A primeira escala era R$ 70. A segunda escala, R$ 140. A terceira escala, R$ 210. O que leva todo mundo a entender? Um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. É exatamente isso o cálculo. Mas em nenhum momento a lei fez menção a essa escala como sendo um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Aí você pergunta para mim, qual que é a diferença? R$ 70 era um salário mínimo, 140 era 2 salários mínimos. Naquele ano, sim. Mas, no ano seguinte, quando você aplica o INPC, não é mais necessariamente. Por quê? Porque desde que desvinculou, o INPC não tem acompanhado mais o reajuste dos salários mínimos. Então, eles já estavam garantindo, isso já estava previsto, já estava sendo garantido já em 1991. Tanto que essa escala de contribuição, ela sabia terminar em 99, e muita gente não percebeu. Há muitos aposentados aí que dizem até hoje, inclusive a Confederação Brasileira de Aposentados Pensionistas, os sindicatos, o SINDAP e o SINTAP, eles fazem crer muita gente que esse vínculo, essa desindexação, ou seja, a queda do salário mínimo com o indexador da aposentadoria, só ocorreu posteriormente, quando era presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Não estou aqui fazendo apologia de presidente nenhum. Para mim, eles tocam todo o mesmo apito. Entendeu? Só que não foi. O vínculo, ele deixou de existir em 91 e toda a legislação ficou usando todos esses artifícios. 91, quem era presidente era o Fernando Collor. Ficou usando todos esses artifícios e o aposentado pensionista só descobriu muito posteriormente. Me admira muito a COBAP, com o seu departamento jurídico em todo o Brasil, o SINTAP e o SINDAP, com todos os seus departamentos jurídicos que existem aí no Brasil, nunca atentaram e nunca alertaram para isso. Não existe mais esse vínculo. Então, salário mínimo é salário mínimo e benefício previdenciário é benefício previdenciário. Isso, meu amigo, não tenha dúvida e deixe isso bem fixo na sua cabeça. Quando você for procurar alguém e falar assim, olha, quando eu aposentei eu ganhava 2 salários mínimos e meio. Esquece. Não é por aí que você vai se recompor. Por mais que a gente consiga na justiça recuperar algumas perdas, recompor algumas perdas, não vai ser nesse sentido. Há alguns reajustes, inclusive, que suplantam isso, são bem poucos, mas que são acima. Mas nenhum recompõe o mesmo número de salários mínimos que você tinha no momento em que se aposentou.